Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Antônio Juliano Breiner e através do canal da revista Triponto vamos apresentar mais um assunto de maçonologia. Hoje nós vamos tratar sobre a maçonaria e a bula papal de Clemente XII. Fique conosco, inscreva-se no canal, dê o seu like, nos ajude para que possamos cada vez construir uma maçonologia mais interessante para todos nós. Em 1738, a Europa estava com franca ascensão das ideias iluministas. As ideias revolucionárias, onde o iluminismo, os filósofos, os cientistas, as pessoas que começaram a refletir, a pensar, a colocar em prática uma ideia revolucionária para a época, colocou em xeque tanto a aristocracia, que eram os governos dos reis, os governos absolutistas, como também a Igreja Romana, o absolutismo papal. Com toda essa ebulição, com essa efervescência, em 1738, Clemente XII promulgou a bula Eminente Apostolatus Specula, que entrou para a história por ser a primeira condenação da maçonaria. A bula tinha toda uma condenação aos maçons, àqueles que participavam da ordem maçônica. Essa condenação era uma condenação pesada. Dos fragmentos, nós escolhemos dois para apresentar. Homens de todas as religiões e seitas, sob a aparência de honestidade natural, por um pacto estreito e impenetrável, conforme leis e estatutos por eles criados, obrigando-se sob o juramento, pronunciado sobre a Sagrada Escritura e sob penas graves a ocultar, por um silêncio inviolável, tudo o que praticam nas sombras do segredo. Resolvemos e decretamos condenar e proibir as mencionadas sociedades, assembleias, reuniões, corrilhos ou conventículos de franco-maçons. A este efeito, damos a todos e a cada um deles o poder para persegui-los e castigá-los, segundo os caminhos do direito, recorrendo, se assim for necessário, ao braço secular. Devemos lembrar que o braço secular da Igreja Romana era a Inquisição, que principalmente na Espanha e em Portugal produziu uma caça às bruxas, sendo que todos aqueles que eram contra a Igreja Romana ou assim fossem denunciados eram levados ao tribunal da Inquisição. A pergunta que fica é: quais razões, de fato, levaram a Santa Sé a condenar uma sociedade de homens que, pelas suas características, ainda não podia ser suficientemente conhecida das autoridades romanas daquele tempo? Isso nós temos que refletir, nós temos que pensar, porque a sociedade maçônica, a associação maçônica, ela se fez presente organizadamente a partir de 1717, com a Grande Loja de Londres e Westminster. E nós estamos aí com a bula em 1738, pouco tempo depois de 1717. O que aconteceu? O que levou? Quais os fatos na Europa, Inglaterra, Escócia, Irlanda, que levaram o Papa a promulgar essa bula in eminente apostolatus specula? Um dos grandes pesquisadores, historiadores da maçonaria é um francês, que é advogado, que é o Alec Mellor. Ele disse o seguinte: o motivo da condenação não era religioso. Os motivos do Papa eram de ordem política e ligados ao destino da infeliz família real dos Stuart, destronada e refugiada em Roma sob a proteção da Igreja. Alec Mellor coloca que a bula papal foi em função da guarda de Roma aos Stuarts. Nós temos vídeos gravados explicando aí a família Stuart, a família, os jacobitas, os descendentes de James, que da Inglaterra foram para a França. Na França, consolidaram a maçonaria em 1725 e, posteriormente, foram para Roma para ser protegidos pelo Papa. Por isso, o Papa colocou essa bula papal em voga. Não acreditamos
não sou eu, como vários outros historiadores e pesquisadores, que somente essa questão política da família Stuart levou à consideração e produção pelo Papa da bula papal, da condenação explícita aos maçons. É importante salientar que naquela época, no século XVIII, a Igreja comandava com mãos de ferro toda a Europa. Então, como você pode considerar legal uma reunião secreta, uma reunião sigilosa de homens? O que eles estavam fazendo? A forma secreta da reunião dos maçons, o sigilo exigido pelo juramento, o deísmo religioso. A Igreja Católica, a doutrina da Igreja Católica é incompatível com a doutrina da maçonaria. A maçonaria prega o deísmo religioso, a liberdade de crença, enquanto a Igreja Católica é unívoca, é afirmar o monoteísmo, a propagação dos ideais iluministas. As lojas maçônicas, com o grito principalmente na França, de liberdade, igualdade, fraternidade, construiu uma possibilidade de libertação. E isso a Igreja Romana não admitia em hipótese alguma, para que ela continuasse dominando não só o aspecto religioso, como também o aspecto administrativo e político. Então, esses caminhos diferentes, essa doutrina diferente, levaram o Papa Clemente XII a promulgar a bula papal. Nós observamos que na França, com a explosão dos ideais iluministas, nós tivemos também em 1738 a enciclopédia. Os enciclopedistas, liderados por Diderot, estavam prestes a produzir uma revolução intelectual, uma revolução de quebra de padrões que estavam perfeitamente ligados aos reis e à igreja. Nós temos aí na foto a imagem parcial de uma escultura de Voltaire. Voltaire era determinante anti-romano. Porém, na maçonaria, ele teve pouca contribuição, porque ele foi iniciado e 3 meses depois ele faleceu. Então podemos observar que as motivações da ruptura e do julgamento e condenação dos maçons não foi por um único motivo. Vários motivos construíram, ao longo do tempo, essa ideia da produção dessa bula por Clemente XII. Nós temos que entender que uma autoridade papal que tinha todo o poder religioso, administrativo, perdendo completamente a autoridade. E isso fez com que houvesse uma atitude extrema da Igreja condenando a maçonaria. E a partir daí, até os dias de hoje, nós temos sérios problemas de convivência entre a Igreja Católica e a maçonaria. Então, a bula papal de Clemente XII, publicada em 28 de abril de 1738, e corroborada por várias bulas, inclusive de Bento XIV, em 17 de junho de 1751, condenou a maçonaria e, além de excomungar os maçons, poderia levá-los a sufragar na fogueira santa, pois alegava que a maçonaria era uma conspiração e ameaça à religião católica e ao Estado. Certamente que as ideias iluministas que foram incutidas dentro da maçonaria, que foi trabalhada pelos intelectuais, foi trabalhada pelas pessoas que tinham o domínio das instruções e do conhecimento, fez com que houvesse uma ruptura. E essa ruptura realmente quebrou, colocou em xeque o domínio não só administrativo como político, tanto da Igreja Católica quanto dos reis. A revista O Buscador, revista de ciência maçônica publicada por uma loja de pesquisa chamada Renascença, Alveriano escreveu o seguinte: a bula de 1738, promulgada pelo Papa Clemente XII, que excomungou a maçonaria, até hoje não foi revogada oficialmente. Observa-se, no entanto,
que o alto clero dá indícios de uma convivência pacífica com a ordem maçônica. Porém, até o momento, nada há de concreto, ou seja, nada em que possa se ancorar para que cessem definitivamente as divergências. Até mesmo porque o baixo clero, durante as missas e fora delas, não se cansa de afirmar aos fiéis de que a maçonaria é incompatível com a fé cristã. Muitos deles editando livros com o objetivo de denegrir a imagem da instituição, como é o caso do padre Jesus Hortal e do falecido bispo Dom Boaventura Copelenburg. Nós temos que ter consciência que são duas sociedades ou associações ou instituições que devem ser respeitadas e se respeitarem. A Igreja Católica tem o seu papel fundamental na humanidade. E a maçonaria, desde a sua constituição como nós conhecemos hoje, a partir de 1717, é também uma instituição séria, uma instituição que busca colocar o ser humano num estado melhor de moralidade para conviver em sociedade. As duas sociedades, as duas associações têm propostas importantes e devem ser respeitadas. Nós não podemos aceitar que uma ataque a outra, como está acontecendo e sempre aconteceu, principalmente pelos padres, pelo baixo clero. Muitos atacam diretamente, só você entrar aí na internet, abrir aí alguns sites, que você vê os ataques explícitos da igreja à maçonaria. E isso nós não devemos permitir, nós devemos questionar e colocar as coisas hoje em dia com total liberdade de ação e respeito. Nós não podemos atacar a igreja e não podemos deixar a igreja atacar a maçonaria. Ambas podem perfeitamente conviver harmonicamente, cada uma respeitando a outra e estando ambas as associações, ambas as instituições, com uma proposta de melhorar a sociedade, para que sejamos felizes, que sejamos amparados em todas as nossas situações sociais. Nós temos a história e história. Na história nem tudo está elucidado. Há sempre fatos novos que precisam ser investigados. E através da investigação que se responde aos questionamentos, que se elucidam os mistérios que circundam principalmente o seio da secular ordem maçônica. Eu estou colocando essas possibilidades de história para que possamos conhecer a ordem maçônica, para que possamos enxergar a necessidade de estudar, de buscar a verdade. Nós temos hoje duas vertentes maçônicas muito interessantes. A escola autêntica, que trabalha com fatos, trabalha com documentos, trabalha com busca da verdade, e nós temos a escola maçônica romântica, que é aquela que não tem o seu alicerce em fatos corroborados por documentos. É mais uma história, é mais um romance, é mais uma poesia. Nós devemos caminhar dentro da escola autêntica, para que nós não cometemos erros crassos, erros que podem macular a nossa ordem e tornar a ordem uma chacota. Hoje nós temos uma liberdade maior. Vários mestres, doutores, vários pesquisadores estão mergulhando na ordem maçônica, estão mergulhando na historiografia da maçonaria e certamente vários fatos, vários acontecimentos que nós tínhamos uma determinada ideia, certamente serão mudados, porque documentos, a história será contada com a verdade. E nós, maçons, temos por obrigação a busca da verdade. Meu amigo, minha amiga, eu agradeço sua atenção e aguarde o nosso próximo vídeo, onde nós continuaremos a falar de maçonologia, mas uma maçonologia séria, sem acusações, uma maçonologia que possa nos levar a fatos concretos. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.